Bom dia no Brasil, bom dia na Alemanha, boa tarde na Alemanha. É uma alegria estar com vocês, poder apresentar um grupo ilustre de executivos e experts dos governos alemão e brasileiro, do mundo empresarial e científico e da sociedade civil. Porque é exatamente isso que significa o diálogo agropolítico entre Brasil e Alemanha, APD. Uma plataforma de diálogo com a participação de atores relevantes do setor agroambiental de nossos dois países. Diálogo de forma ampla e transparente é o caminho para avançarmos e aprofundarmos as parcerias e complementariedades da agropecuária do Brasil e da Alemanha. Meu nome é Ingo Meixas, sou diretor do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, APD. Este é o primeiro evento do APD. O tema hoje é bioeconomia, evidentemente com foco no setor agropecuário. No próximo 2 de dezembro, realizaremos um webinar sobre crédito rural e sustentabilidade, em parceria com o Rentenbank da Alemanha, o Banco Central do Brasil e o MAPA. No dia 2 de dezembro, em parceria com a BAG, o MAPA e a Universidade de Bonn, o INSPE Agroglobal e a Biov, realizaremos um webinar sobre a cadeia produtiva da soja na Alemanha e trataremos, evidentemente, da soja no Brasil. Todos estão convidados, todos receberão convite por e-mail. Bioeconomia hoje mobiliza as melhores cabeças, a ciência, e é bom dizer, cada vez mais recursos públicos e investimentos privados. Nossa compreensão é que a agricultura e pecuária terão um papel cada vez mais importante frente aos desafios ambientais e climáticos globais. Muitos ainda veem a agricultura como vilão da história, como vilão do clima e vilão do meio ambiente. Mas ela fatalmente será cada vez mais parte da solução. A gente vai ouvir muito sobre isso. Prefiro falar, aliás, das agriculturas, plural, porque há muitas diferentes situações e desafios e muitos diferentes caminhos. Uma personalidade que admiro muito, recentemente me disse que a agricultura no clima temperado tem uma vantagem peculiar, o frio no inverno. É uma inseticida e fungicida natural, talvez uma dádiva para a agricultura no clima temperado. Evidentemente, as agriculturas tropicais têm vantagens também, certamente a gente vai ouvir isso também. Se olharmos para a agricultura na Alemanha, vemos um nível extremamente alto de intensidade de insumos, máquina, adubos, etc. Quando se fala da sustentabilidade na agricultura alemã, a resposta da política e da sociedade geralmente caminha para reduzir esta intensidade, aumentar a parcela da agricultura orgânica, que exige mais terra por produto. Muitos consumidores, sensibilizados com as questões ambientais, preferem este caminho. Por outro lado, a agricultura brasileira caminha em outra direção. Há dezenas de milhões de hectares de pastos degradados. Tecnicamente, é fácil multiplicar a produtividade de 0,5 bois por hectare, ou 0,9, que é a média nacional hoje no Brasil, para 2 a 5 bois por hectare ou até 10 bois por hectare. Existem as tecnologias e os meios de implementá-las. Isso reduziria enormemente a pressão por mais desmatamento. A FAO chama este caminho de intensificação sustentável. A sustentabilidade no Brasil exige mais intensidade, até para tornar os alimentos mais acessíveis, mais baratos. Sabemos também que o desmatamento ilegal das florestas amazônicas é o fator que mais contribui para desgastar a reputação do agro brasileiro e do país no exterior. Entendemos, como muitos estudiosos do setor, que para produzir mais e melhor não precisa mais derrubar nenhuma árvore.
Então, o que isso significa para nós todos, para o diálogo agropolítico? A Alemanha está errada no seu caminho de desintensificação? Não. O Brasil está errado na estratégia de intensificação? Também não. O diálogo se faz com atores que têm diferentes visões. Devemos compreender as necessidades e lógicas de todos os atores e todos os stakeholders para realizar um diálogo de verdade mesmo. Este, exatamente, é o objetivo do APD, contribuir para melhorar a compreensão mútua sobre os desafios e oportunidades do setor agropecuário de nossos dois países. O nosso Ministério de Alimentação e Agricultura alemão tem uma longa tradição de cooperação com o MAPA e dezenas de atores governamentais e privados no Brasil. E nos últimos anos, a bioeconomia passou a ocupar um lugar de destaque nessa cooperação. Quero aproveitar esse momento também para divulgar o Bioeconomy Workshop na Green Rio, no dia 26 de novembro, na semana que vem, com a participação de representantes do BML e do MAPA. Entre eles, destaco o nosso parceiro, Marco Pavarino, um grande especialista de bioeconomia e agricultura familiar no MAPA. Neste workshop, organizado por Beatriz Costa, a nossa amiga Bia, serão apresentados projetos binacionais de pesquisa aplicada de bioeconomia de universidades da Embrapa, do Julius Kühn Institute, entre outros. Quem está há anos muito engajado em projetos da bioeconomia também é o nosso colega do BML, Sr. Hans-Jürgen Fröse. Mas paro por aqui. A palavra agora é da nossa anfitriã, Cibele de Andrade Silva, diretora do Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária, o DIAGRO, da Secretaria de Desenvolvimento de Inovação, do MAPA. É bom lembrar que a STI tem se demonstrado um motor de inovação e sustentabilidade no agro brasileiro. Muito obrigado, Cibele, por estar aqui com a gente hoje e não apenas hoje. A palavra é sua. Muito obrigada, Ingo. Um bom dia a todos no Brasil, boa tarde na Alemanha. É uma satisfação para o nosso Ministério da Agricultura fazer parte aqui do Diálogo Agropolítico. Agradeço o cumprimento aqui na pessoa do Ingo, a equipe do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, que é uma parceria fundamental para a gente discutir esses temas, para que a gente avance em inovação, em bioeconomia, acima de tudo, no nosso agro, em parceria com a Alemanha e com os países que possam nos auxiliar a avançar. E também cumprimento os colegas do Ministério da Agricultura alemão, também sempre parceiros, com quem a gente quer seguir construindo essa profícua parceria. E, pessoal, é muito satisfatório, a gente fica muito animado aqui em participar desse evento, em construir essa parceria com vocês, porque, como o Ingo aqui bem lembrou, nós estamos no momento de COP. O nosso aqui secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação, Fernando Camargo, retornou da COP 26 e ele trouxe uma mensagem muito positiva, que o Ingo, inclusive, mencionou. O agro ele não é vilão, ele pode ser parte da solução. A gente cada vez mais tem que propagar a mensagem da agricultura regenerativa tecnológica, e a gente vai ouvir aqui hoje alguns exemplos nesse contexto. E mostrar que o nosso agro ele pode capturar carbono, ele pode ser solução para o clima e é absolutamente inovador e sustentável. Nós temos uma tradição em agricultura tropical que pode se somar com a tradição alemã no contexto de inovação, no contexto de avançar cada vez mais no nosso agro. Então, fico muito feliz de receber aqui, em nome do nosso secretário, em nome do nosso ministério, essa parceria com vocês. E retorno aqui a palavra ao Ingo para a gente seguir no nosso diálogo agropolítico. Muito obrigada, vamos seguir em frente com o nosso evento. Agradeço muito aí a contribuição do BEMEL, do diálogo e de todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Cibele. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Eric Schneider, do Ministério de Alimentação e Agricultura da Alemanha, o BML. Eric é coordenador de projetos internacionais e uma das cabeças do diálogo agropolítico. Obrigado, Eric, por sua participação. A palavra é sua.
Ja, guten Tag und guten Morgen nach Brasilien. Vielen Dank für die lobenden Worte, die davor rausgeschickt worden sind. Ich hoffe, ich kann dem gerecht werden, aber ich denke schon. Es freut mich sehr, dass ihr mit dieser ersten öffentlichen Veranstaltung im Rahmen des agrarpolitischen Dialogs zwischen Brasilien und Deutschland und direkt nach Abschluss der COP26 ein so wichtiges und zukunftsträchtiges Thema wie Bioökonomie behandeln. In diesem Zusammenhang möchte ich, wie auch der APD-Leiter schon darauf hingewiesen hat, die Gelegenheit zu Beginn dieser Veranstaltung nutzen und auf den in der nächsten Woche anlässlich der Green Rio stattfindenden brasilianisch-deutschen Workshop zur Bioökonomie hinweisen. Zeigt es doch, dass uns dieses Thema vor allem im BML sehr am Herzen liegt. Nun, wir werden heute einiges über Policies und Konzepte der Bioökonomie in Deutschland hören, aber ich bin genauso gespannt auf die Gedanken und Vorstellungen auf der brasilianischen Seite, natürlich von Frau Andrade, von unserem Partnerministerium MAPA, aber auch von der brasilianischen Agrarwirtschaft, Zivilgesellschaft und der Wissenschaft. Denn genau diese Vielfalt macht den agrarpolitischen Dialog aus. Wir wissen sehr genau, dass Brasiliens Agrar- und Ernährungswirtschaft bereits große Schritte getan hat und riesiges Potenzial hat, um in diesem Feld der Bioökonomie Entscheidendes zu leisten. Industrie- und Agrarwirtschaft in Deutschland und Brasilien. Die deutsch-brasilianische Komplementarität ist mehr als offensichtlich. Wir verstehen uns in diesem agrarpolitischen Dialog und auch generell als Partner Brasiliens auf Augenhöhe. Als Partner, die gemeinsam an Lösungen für die globalen Probleme arbeiten. Sie wissen vielleicht, dass sich in Deutschland gerade eine neue Regierung bildet. Fakt ist aber auch, dass es in Deutschland einen parteiübergreifenden, einen gesellschaftspolitischen Konsens über die globale umwelt- und klimapolitischen Herausforderungen gibt. Unmittelbar nach der COP26 muss ich nicht besonders erwähnen, dass wir in den nächsten Jahren eine Menschheitsaufgabe zu bewältigen haben. Hightech und Innovationen werden dabei eine zentrale Rolle spielen, auch und vor allem in der Landwirtschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir umfänglich voneinander profitieren können, weil wir uns gegenseitig zuhören. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und weil auch ich heute mein Wissen erweitern möchte, höre ich jetzt auf und danke allen Beteiligten im Hintergrund und im Vordergrund, besonders natürlich Frau Andrade vom MAPA, aber auch den Repräsentanten der ABAC, der FGV Agro und der Coalição Brasil. Uns allen wünsche ich interessante Einsichten in die Konzepte, Praktiken und Herausforderungen der Bioökonomie. Ganz herzlichen Dank. Und ich gebe zurück an APD Brasil. Muito obrigado, Eric. Valeu. Agora a gente vai ter uma primeira modificação do plano, né, que a gente tem previsto, porque eu gostaria de passar a palavra agora para o Daniel Vargas, que está esperando no aeroporto de Glasgow, saindo da Copa. E Daniel Vargas é da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Agro, e ele é pesquisador renomado e expert em relações da bioeconomia. É bom lembrar que a FGV Agro, com Roberto Rodrigues, ex-ministro de Agricultura, lançou há poucos dias o Observatório da Bioeconomia. Daniel está nesse momento agora no aeroporto e muito obrigado pela sua flexibilidade. Daniel, a palavra é sua. Muito obrigado, Ingo, pelo convite. Bom dia aos meus colegas brasileiros. Boa tarde aos meus colegas alemães. É um prazer participar desse diálogo com vocês. Espero que seja o primeiro capítulo de uma longa história. Como o Ingo mencionou, a Fundação Getúlio Vargas lançou recentemente um observatório de inovação e conhecimento em bioeconomia, que reúne 5 escolas e tem o objetivo colaborar com lideranças públicas e privadas e também mobilizando a comunidade científica para pavimentar o caminho para a construção dessa bioeconomia no Brasil. Nós olhamos a bioeconomia menos como um conceito cujo conteúdo já está dado e definido e mais como um projeto desafiador que deve reunir os desafios ambientais e as oportunidades econômicas. O problema básico da maneira como o mundo e o Brasil em particular olharam para o meio ambiente no último século, na nossa visão,
é que o meio ambiente ele costumava ser tratado como um problema, como um custo, uma externalidade dos negócios, que precisa ser marginalmente contido, seja por mecanismos de regulação ex ante ou de compensação ex post. Boa parte da legislação ambiental que ainda existe no mundo ainda olha para o meio ambiente desse modo. Em que pese o valor dessa visão, a gente percebe que, ao longo do tempo, o efeito cumulativo dessas tentativas de conter os avanços sobre o meio ambiente como um problema foram limitados, e uma das expressões desse problema mais clara é a carbonização do clima, não é? A poluição. Agora, um desafio que nós nos colocamos é de reconceber o meio ambiente como parte da solução. E a diretriz central para isso é reconverter o verde de custo em ativo, de problema em oportunidade, de externalidade em uma nova fonte de renda e riqueza para a produção sustentável. Portanto, nessa trajetória, né, a sustentabilidade ela deve passar a ser, e nós temos visto desse modo, uma moeda interna de uma nova dinâmica de lucro. E isso, no entanto, exige algo que nós ainda não temos, que é construir as condições para essa conversão verde em cada um dos setores-chave da economia brasileira e passando por algumas mudanças institucionais também decisivas. Então, aqui rapidamente eu destaco os temas que estão no centro da nossa percepção. Primeiro, os setores e depois os desafios institucionais para a criação e organização dessa nova economia. Primeiro, os setores. Uso de energia. Nesse campo, o Brasil está relativamente mais avançado. Nós temos uma matriz energética prioritariamente limpa. 85% da nossa energia é, de alguma maneira, renovável. E nós temos aqui a experiência valiosa da produção de biocombustíveis, que também merece ser olhada com muito carinho, porque tem um potencial de crescimento e de geração de emprego no país. Em relação ao uso da terra, o Brasil tem avanços significativos. Por um lado, o nosso agro é, em termos comparativos, relativamente sustentável. Por outro lado, como o Ingo mencionou, a gente ainda possui pelo menos em torno de 60, 70 milhões de hectares de áreas com algum grau de degradação. Nós conhecemos a tecnologia da recuperação, a técnica já está dominada, o preço já é conhecido, e o desafio aqui é como nós podemos reunir esse conhecimento e os recursos para que a agricultura brasileira ela possa se expansar em bases que combinem agricultura, pecuária, floresta, com eventual produção de peixes, aproveitando essas áreas de produtividade baixa e as reconvertendo em uma atividade econômica que gere alimentos, produza renda, sequestrando carbono e, com isso, gerando um resultado ambiental positivo. O terceiro eixo, o terceiro setor da nossa preocupação, e esse é um setor que nós estamos ainda bastante atrasados, é o uso da biodiversidade. Nós sabemos que metade das emissões brasileiras são provenientes do desmatamento, em particular da Amazônia brasileira. E existe um grande desafio de construção de uma economia da floresta. Nós ainda não sabemos como fazer isso. A Amazônia, por um lado, é um manancial de tecnologia invisível, de uma riqueza desconhecida, que ainda não foi precificada por nossa ignorância. Nós não sabemos como mobilizar e traduzir essa riqueza secreta da floresta em produtos e serviços que gerem renda e riqueza para os moradores da Amazônia, para o Brasil e para o mundo. Sem isso, é difícil imaginar que nós teremos uma solução definitiva e perene para o problema do desmatamento na região. São 30 milhões de habitantes na Amazônia, espalhados em mais de 800 municípios, e em várias partes da região, pessoas que ainda vivem com níveis educacionais e sociais equivalentes a de países africanos. Para resolver esses três problemas e promover essa conversão verde cada vez mais aprofundada no uso da energia, no uso da terra e no uso da biodiversidade, nós sabemos que o Brasil, ao longo dos próximos anos, deverá superar um conjunto de obstáculos ou de desafios institucionais ambiciosos, mas que nós podemos superar. O primeiro desses desafios diz respeito ao crédito.
Nós sabemos que sem um crédito orientado para a produção verde, é difícil imaginar que, ao longo do tempo, essa economia verde ganhará escala. Nós já temos bons exemplos de projetos sustentáveis nas diversas áreas da economia brasileira, mas ainda precisamos repensar como o crédito pode irrigar esses setores. Também acho que o Brasil poderia pensar, ao longo dos próximos anos, de criar uma espécie de Banco Nacional de Carbono. Se é verdade que a agricultura brasileira pode plantar, além de soja, milho, arroz, plantar carbono, também é verdade que ela pode vender, além dos produtos da natureza, carbono estocado para outros países. Mas essa tarefa de realização dessa venda exige uma organização que nós ainda não possuímos. Eu caminho para o final para não tomar muito tempo. O segundo desafio institucional é tecnológico. O Brasil é, em grande parte, um produto da revolução tecnológica produzida pela Embrapa. A bioeconomia, ela reinaugura os desafios da inovação tecnológica e, por sua vez, ela convida a Embrapa e a ciência brasileira e internacional a pavimentar novas bases, novas etapas para que a gente persiga essa trajetória de mais produtividade com cada vez menos emissões. A Embrapa já tem uma presença significativa na Amazônia, mas nós precisamos desdobrar essa revelação de tecnologias que nos permita converter a Amazônia em um ativo. O terceiro desafio é a capacitação. Nós sabemos que essa transformação da bioeconomia, ela também nos coloca uma série de desafios de treinar a nossas sociedades, em particular os nossos produtores, para produzir e atuar em um mundo que exigirá cada vez mais rigores com os resultados ambientais. Esse treinamento, essa capacitação do produtor e da sociedade brasileira é um desafio de extensão enorme, mas muito importante para que o Brasil continue a trilhar a sua trajetória de progresso no setor agropecuário. E, por fim, o último ponto que me preocupa um pouco mais é a organização dos mercados. Nós sabemos que esse avanço da bioeconomia traz consigo uma inauguração de uma nova rede de serviços de cálculo de carbono, definição de métricas de quais são os padrões de contagem, certificação dos modelos de negócio das produções, a fiscalização e a própria comercialização dos produtos. Toda essa rede de serviços, ela surge com novas empresas e com novas tecnologias. Essa rede, por sua vez, ela tende a abrigar, a conquistar uma parte dos lucros da produção. Quando a gente olha para o setor como um todo, isso significa que a competição dentro do setor agropecuário vai aumentar, porque uma parcela do lucro tende a ser conquistada por esses setores mais avançados, com essas tecnologias mais sofisticadas. Como que o Brasil vai se posicionar nesse setor de bioeconomia, agora habitado não apenas por produtores e por traders, mas por essas traders digitais, que vão servir como ponta de lança para organizar essa produção conectada com o carbono, com os mercados internacionais. Eu acho que, seja no crédito, seja na tecnologia, seja na capacitação, seja na organização dos mercados, o que nós temos diante de nós é uma série de perguntas e de desafios cuja solução dependerá de conhecimento, parcerias público-privadas, um papel decisivo do Estado em planejar o desdobramento desse setor ao longo dos próximos anos, e nós vimos a vocação do Observatório da Bioeconomia, aqui na Fundação Getúlio Vargas, não como um protagonista, não como um agente que liderará nada, mas como um parceiro das lideranças públicas, privadas e dos brasileiros em geral, na construção desse caminho que nós entendemos que é importante para o Brasil e decisivo para o futuro do clima e do planeta. Eu estou à disposição para colaborar com vocês e eu, de antemão, me desculpo por ter que sair um pouco antes para não perder o meu voo, que daqui a pouco vai partir. Muito obrigado, Daniel. Você já nos deu algumas dicas para os próximos temas do diálogo agropolítico no ano que vem, certamente a questão dos créditos de carbono e mercado de carbono
vai ter um destaque e a gente vai querer contar com você, com a FGV Agro e a turma toda, com Cecília, Felipe e, evidentemente, o Roberto Rigos, nesta empreitada. Muito obrigado, tenha um bom voo e volte com saúde para o Brasil. Muito obrigado. Agora eu tenho o prazer, finalmente, de apresentar o Dr. Sven Schaller, da bela cidade de Leipzig. Sven é um renomado pesquisador do Centro Alemão de Pesquisa de Biomassa, o DBFZ, na sigla alemã. Este centro elaborou para nós um diagnóstico, uma fotografia da bioeconomia na Alemanha. É bom lembrar também que a co-presidente do Conselho Nacional da Bioeconomia da Alemanha, a professora Trenn, é dirigente desse centro também. Sven vai apresentar um resumo dos resultados desse diagnóstico, conectando, evidentemente, a bioeconomia com as questões da agricultura na Alemanha e no mundo. Sven, muito obrigado, muito grato por estar conosco aqui hoje. Você está com a palavra. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Auch von meiner Seite zunächst ein herzliches Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, hier bei dem APD heute bei Ihnen dabei sein zu dürfen. Ein technisches Detail, können wir die Präsentation bitte einblenden? Ich werde Ihnen also in den nächsten 20 Minuten, und ich glaube, Ingo Melchers ist ein sehr strenger Moderator, einige einführende Worte zur Bioökonomie vermitteln. Da werden sehr viele Begriffe wieder auftauchen, die wir jetzt in den einführenden Worten schon gehört haben, sei es das Wort Innovation, Wissen, Technologie, aber eben auch die Rolle der Politik und auch des Marktes. Wir werden wenn auch ganz knapp, ich meine 20 Minuten sind nicht viel Zeit, werden auf Fragen der Biodiversität auch eingehen und dann einen Ausblick geben. Nochmal eine Frage an die Regie. Klappt das mit der Präsentation? Dann, wie gesagt, werde ich Ihnen in den nächsten 20 Minuten einen Überblick geben, wie sieht denn der Weg aus hin zu einer, oder wie könnte er aussehen, hin zu einer nachhaltigen Bioökonomie. Ich habe den Vortrag in 4 Teile geordnet. Der erste wird sich zunächst beschäftigen mit einer Definition. Was ist denn eine nachhaltige Bioökonomie? Der zweite Teil wird kurz darauf eingehen, wo stehen wir, was ist der aktuelle Stand hinsichtlich der Bioökonomie. Und dann kommen wir zu der Fragestellung, ja, welche politischen Möglichkeiten, Strategien für eine nachhaltige Bioökonomie gibt es. Und ganz am Ende folgt eine kurze Zusammenfassung. Also zunächst zu der Frage, was ist denn eine nachhaltige Bioökonomie? Meine Kollegin Daniela Trenn hat versucht, dieses Konstrukt der Bioökonomie zusammenzufassen als die Produktion und die Nutzung von biologischen Ressourcen. Und hier kommt ganz stark, Sie merken schon, wieder die Landwirtschaft ins Spiel zur Bereitstellung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen. Und zwar in allen Sektoren des Handels und der Industrie, innerhalb eines Netzwerks oder eines Rahmens für eine nachhaltige Wirtschaft. Wir haben also 4 Hauptkriterien, die bei der Bioökonomie eine Rolle spielen. Das ist die Verwendung von Rohstoffen, hauptsächlich landwirtschaftlichen Rohstoffen. Wir haben den Aspekt der Wertschaffung. Wir haben ganz wichtig das Kriterium der Nachhaltigkeit und auch das haben wir heute schon mehrfach gehört, das Kriterium des Wissens. Sie werden diese Begriffe in abgewandelter Form auch jetzt gleich wieder hören. Was ist denn der Stand zur Bioökonomie? Und meine Kollegin Daniela Trenn und ich haben versucht, das mal auf so einer Windrose abzuzeichnen. Also fangen wir im Osten oder rechts an mit den technologischen Dynamiken. Dann zur Frage, wie wird Bioökonomie überhaupt wahrgenommen in der Gesellschaft, unter Wissenschaften?
Wie ist es eingebettet in die systemischen Dynamiken? Und ganz zentral, über welche Rohstoffe reden wir denn? Welche Rohstoffe können denn überhaupt mobilisiert werden? Hier dieses Diagramm, damit möchte ich starten. Das sieht sehr komplex aus. Ich versuche das in den nächsten 2-3 Minuten Ihnen zu erklären, aber es wird anhand dieses Diagramms deutlich, welche Rolle die Landwirtschaft in diesem ganzen Komplex der Bioökonomie spielt. Wir starten in der untersten Zeile, in dem Natursystem, und über die Photosynthese, das wissen Sie alle selbst, erfolgt das Wachstum von Biomasse. Diese Biomasse kann dann konvertiert werden in einem Prozess der Lebensmittelproduktion zum Beispiel. Dann kommt es wieder zu einer Degradierung der Biomasse und somit wäre der eigentliche natürliche Kreislauf der Natur geschlossen. Auf diesen natürlichen Kreislauf aufgesetzt ist allerdings der Ansatz oder das menschliche Tun, wir haben das genannt, das anthropogene System mit naturnahen Produkten. Da zählen in erster Linie dazu die Zucht und Züchtung, die Biotechnologie und dann auch die thermischen Prozesse. Und wenn Sie von diesen beiden Feldern, also von dem natürlichen System und von diesem anthropogenen System, die roten Linien verfolgen, dann kommen Sie zu den Produkten, die heute unser Leben bestimmen. Wir haben also die Ernährung, also Lebensmittel. Wir brauchen das natürliche System für den Bau zum Beispiel. Wir nutzen die natürlichen Produkte für Chemikalien, Medizin, als Substitute von Öl und Gas, und nicht zuletzt nutzen wir sie auch für Wärme oder Energie. Und jetzt kommen wir zu diesem neuen Prozess, der noch vor uns allen steht, nämlich die Entwicklung von neuen Produkten und auch neuen Prozessen. Also das ist die zweite Zeile, wenn Sie mir folgen können. Wir kommen nun in einen Bereich der synthetischen Biologie, wo es erste Überlegungen gibt, ob die Photosynthese auch künstlich gemacht werden kann. Wir haben dieses Feld mit dem Fragezeichen, eine Weiterentwicklung der synthetischen Biologie hin zu neuen Prozessen, neuen Produkten. Und wir haben auch das genetische Engineering, was in Zukunft eine viel größere Rolle spielen wird. Dieses ganze technische System ist eingebettet in die Dynamiken der Systementwicklung. Also angefangen hat das hier in Deutschland zumindest mit Karlowitz 1713, mit nachhaltigen Waldbewirtschaftungen. Im 20. Jahrhundert ganz präsent war dann der Club of Rome 1972, dann 1987 der Brundtland-Report, und ab dieser Zeit zusammen mit dem Rio Earth Summit 1992, seit dieser Zeit hat der Begriff und das Konzept der Bioökonomie einen ungemeinen Aufschwung erhalten. Das hat sich fortgezogen über die Millennium Goals im Jahr 2000, und im Jahr 2015 schließlich ist das eingemündet in die Sustainable Development Goals, die den Rahmen für die Bioökonomie der Zukunft geben. Ja, das ist der weiter gefasste institutionelle Rahmen, aber wie wird Bioökonomie in der Gesellschaft wahrgenommen? Hier gibt es zwei Seiten. Auf der einen die Chancen, auf der anderen dann eher die Risiken, die bei vielen Personen noch vorherrschen. Auf der Chancenseite steht ganz klar, dass die globale Ernährungssicherheit verbessert werden kann. Es können fossile Ressourcen ersetzt werden. Wir haben neue, innovative Prozesse, die dann auch in die globale Wettbewerbsfähigkeit einmünden. Es wird erwartet, dass neue Jobs entstehen, vor allem in den ländlichen Räumen, und dass die Bioökonomie einen großen Beitrag zum grünen Wachstum leisten kann. Demgegenüber stehen Sorgen in der Bevölkerung hinsichtlich des Konflikts bei dem Biomasseanbau und der Landnutzung. Speziell hier in Deutschland wird ein Risiko in dem genetischen Engineering gesehen.
Viele, gerade mit einem eher romantischen Blick auf die Natur, befürchten, dass Naturräume ökonomisiert werden, also einen Wert kriegen. Und nicht zuletzt sehen einige Bürger auch eine Gefahr in der Einschränkung von individuellen Rechten. Das Gleiche, diese Umfrage zur Wahrnehmung der Bioökonomie haben wir auch unter Experten durchgeführt. Und bei Experten tauchen vielfach die Begriffe auf, die wir heute auch schon gehört haben, wie das Risiko des Biodiversitätsverlustes, Abholzung, Landnutzungsänderungen, seien sie direkt oder indirekt, die Erhöhung der Lebensmittelpreise und dann auch die Abholzung. Kommen wir zum vierten zentralen Begriff der Bioökonomie, und das ist die Verwendung von Ressourcen. Sie sehen hier auf der linken Seite abgetragen die Anbauflächen oder die Landnutzung weltweit mit ungefähren Angaben zu verschiedenen Kategorien. Und dann kommt in diesem Sankey-Diagramm die Verwendung, wofür wird diese angebaute Biomasse verwendet. Ich möchte gar nicht aufs Detail eingehen, ich möchte Ihnen zwei Zahlen gegenüberstellen. Sie sehen oben die 200, das ist das, also diese 200 Etajoule, das ist das, was die Biomasse bereitstellen kann. Und wenn wir das vergleichen mit den Energieressourcen, die 2015 genutzt wurden, und zwar sind das 455, dann ist klar, dass wir hier eine riesengroße Lücke noch haben, die in Zukunft geschlossen werden muss. Von daher gehen wir am DBFZ davon aus, und das ist auch das Statement von Daniela Drehn, dass wir in Zukunft Biomasse weniger in energetischen Anwendungen nutzen werden, in Klammern speziell hier in Deutschland. In Brasilien ist die Situation möglicherweise anders, aber mehr dann eben für die materielle Nutzung oder für Chemikalien. Und hier sehen Sie ein Beispiel. Wir hatten vor uns gehört, dass in Brasilien 85% der Energie schon erneuerbar ist. Hier das Bild sieht also vor allen Dingen im europäischen Kontext anders aus. Da sehen Sie noch eine ganz große Säule mit fossiler Energie, und die Biomasse oder die Biomassenutzung ist da relativ gering. Sie sehen anhand dieser Ausführungen schon, dass es zentral ist, überhaupt zu wissen, welche Biomasse steht für eine Bioökonomie der Zukunft denn überhaupt zur Verfügung. Wir am DBFZ haben mit Unterstützung von verschiedenen Ministerien, darunter eben auch dem Landwirtschaftsministerium hier in Deutschland, einen Atlas der Bioökonomie verfasst und eine Ressourcendatenbank, die auch frei zugänglich ist. Sie können sich das also selbst im Internet anschauen. Sie sehen unten die Webadresse mit webapp.dbfz.de. Und dort ergeben sich dann solche Sankey-Diagramme. Sie sehen auf der linken Seite die landwirtschaftlichen Restprodukte oder die Restprodukte aus der Forstindustrie. Dann haben wir abgetragen die urbanen Reststoffe und Abfallströme, darunter auch dann den Klärschlamm und verschiedene Reststoffe aus der Industrie. Nicht alle von diesen Reststoffen sind mobilisierbar, aber Sie sehen dann rechts, dass 18 bis 21% im Moment von diesen landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen Reststoffen und den urbanen Abfällen genutzt werden für die materielle Nutzung. Dazu kommen nochmal 12 bis 13% energetische Nutzung, und eine gekoppelte Nutzung liegt im Moment nur bei 1 bis 2, nur bei 1% vor. Wofür ist das notwendig? Ja, hier ist jetzt, wenn man diese Daten erst einmal hat, ist es überhaupt erst möglich, Monitoring-Strategien zu entwickeln oder die Nachhaltigkeitskriterien für das jeweilige Land, für die jeweiligen Produkte festzulegen und fortzuschreiben. Es können Strategien für die Mobilisierung dieser Reststoffe entwickelt werden, und es gibt auch Möglichkeiten, diese Reststoffe zu optimieren. Auch hier werden Strategien entwickelt.
Und ein zweiter Nutzen ist, dass man auch abtragen kann, wo liegen denn die Hotspots der Rohstoffbereitstellung. Sie sehen das hier für zwei Kategorien. Also zum einen sind das die Biomassen im landwirtschaftlichen Kontext in Europa, das rote und orangene, gelbe, das sind die Hotspot-Regionen, das grüne eher ja, also mit weniger Potenzial. Und das Gleiche haben wir auch nochmal gemacht für urbane Reststoffe, also speziell dann Klärschlamm oder organische Reststoffe. Und auch hier sehen Sie die Hotspots in Europa. Das wäre für Brasilien sehr, sehr nützlich, auch sowas zu machen, denn im Unterschied zu Europa sind die Transportdistanzen in Brasilien viel, viel länger, sodass für die Bioökonomie der Zukunft die Logistik eine ganz, ganz andere Rolle spielt, als wir das in Europa haben. Welche Politiken ergeben sich nun für eine nachhaltige Bioökonomie? Wir haben generell hier zunächst das Problem, dass es verschiedene Visionen gibt, die sich zum Teil widersprechen. Also um mit A anzufangen, ganz rechts. Wir entwickeln die Bioökonomie weiter, so wie es bisher gelaufen ist, mit gewissen Biotechnologie-Weiterentwicklungen. Oder wir versuchen, ein ökologisches Wachstum zu initiieren. Auch das haben wir heute schon gehört, dass man die Landwirtschaft und die Ressourcenbeschaffung und die ganzen Kreisläufe und die wirtschaftlichen Beziehungen herunterbricht auf eine regionale Ebene mit reduzierten Inputs, mit organischer Landwirtschaft und auch einer reduzierten Tierhaltung. Das dritte Ziel oder die dritte Vision könnte darin bestehen, dass man anstelle zu wachsen, wie das bei B noch war, dass man sagt, man stellt um auf eine ökologische Landwirtschaft, aber reduziert, und zwar alles, sowohl die Produktion als den Konsum. Und die vierte Vision, die es gäbe, wäre praktisch die großskalige Einbringung neuer Technologien mit einer geplanten Transition. Und das ist für den Gesetzgeber und für die Politik natürlich die große politische Herausforderung. Wie sollen in Zukunft diese verschiedenen Visionen vereint werden? Es wird wahrscheinlich die eine reine Vision wird es so nicht geben, sodass eben im politischen Dialog herausgefunden werden muss, wie diese Visionen zusammengebracht werden können. Elemente, die dabei eine Rolle spielen, sind zum einen die Felder, die definiert werden sollen, in denen die Politik, die Wirtschaftsakteure, aber auch die Gesellschaft aktiv wird. Welche Sektoren sollen zunächst angegangen werden? Soll es gleichmäßig erfolgen oder gibt es priorisierte Sektoren? Wir brauchen oder die Politik braucht einen transparenten Biomasse-Potenzialatlas, so wie ich das Ihnen gerade vorgestellt habe. Und es ist notwendig, überall an den Schnittstellen weitere Forschung und Entwicklung voranzutreiben, gerade eben auch im Hinblick auf Innovation und neue Technologien. Und dann, wenn diese Entwicklung schon in den Markt reingreift, gilt es, Best-Practice-Beispiele zu zeigen, um dann auch den Markt und die Industrie dazu zu ermuntern, den Leadern zu folgen. Ein Punkt, den wir heute schon gehört haben und der auch in den weiteren Gesprächen des APD eine Rolle spielen wird, sind die Fragen der Finanzierung und welche Anreize werden geschaffen. Und nicht zuletzt dann eben auch die Fragen der regionalen Profile. Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Regionen und wie wird die Öffentlichkeit da einbezogen? In der EU und in Deutschland wurden diese politischen Konzepte in den vergangenen Jahren schon entwickelt. Ganz neu im letzten Jahr wurde die nationale Bioökonomie in Deutschland herausgegeben mit
zwei zentralen Leitlinien. Das eine ist die Leitlinie des Wissens. Also es ist ungemein notwendig, Prozesse so umzugestalten, dass sie eben in die Bioökonomie der Zukunft hineinpassen. Dafür bedarf es Forschungsprogramme. Und das zweite ist die Umstellung auf die biogenen Ressourcen, weg von den fossilen. Auch da ist praktisch sehr viel noch zu tun. Denn die Herausforderungen für die Politik, also hinter den Strategien, stehen natürlich auch dann gewisse Risiken und Herausforderungen. Das betrifft zum einen die Kosten, vor allen Dingen die derzeitige Kostenstruktur oder der Kostenvorteil von den fossilen Energien im Verhältnis oder im Vergleich zu den biomassebasierten Energien. Wir haben das Problem, dass die Produkte aus der Bioökonomie im Moment zwar konkurrieren können mit ähnlichen Produkten aus fossilen Brennstoffen, aber mitunter die Qualität schlechter ist. Wir haben da als zweites großes Problem und große Herausforderung die Komplexität. Also diese biobasierte Wirtschaft hat viel längere Wertschöpfungsketten, die viel komplexer sind, die auch viel komplexer betrachtet werden müssen, weil die lineare Betrachtungsweise, so wie wir das bisher hatten mit fossilen Brennstoffen, häufig dazu führte, dass am Ende Produkte lediglich auf der Mülldeponie gelandet sind, und in Zukunft soll es Mülldeponien in dem Umfang und in dem Maße, wie wir es kennen, ja nicht mehr geben. Und es muss beachtet werden, wo liegen die ökologischen Risiken bei diesen verschiedenen Wertschöpfungsketten. Dafür ist es notwendig, ein ganz extensives Monitoring komplett in der Regel neu aufzubauen. Das beginnt, wie ich es gezeigt habe, bei dem Monitoring der Biomasseverfügbarkeit, aber auch dann zu Stoffströmen für die Kreislaufwirtschaft der Zukunft und die Regulierung dieser Biomasse-Reststoffe ist auch komplett zum Teil anzupassen, nämlich vor der Fragestellung, wann wird ein Reststoff wieder ein Wertstoff? Das ist eine sehr wichtige Fragestellung, gerade mit Blick auf eine Kreislaufwirtschaft. Und nicht zuletzt gilt es zu beachten, dass es gewisse Trade-offs gibt. Also wo ist die Balance zwischen ökonomischem Wachstum und Entwicklung versus zum Beispiel dem Schutz der Biodiversität. All diese Aufgaben und komplexen Fragestellungen liegen bei der Politik, die dann den Rahmen setzen müssen für die Umsetzung der Bioökonomie. Und damit komme ich zur Zusammenfassung des Vortrags zum Stand der Bioökonomie. Also es ist möglich, dass die nachhaltige Bioökonomie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, die Gesellschaft in einer grünen Transformation hinzubringen in die Zukunft in sehr, sehr vielen Sektoren. Nicht nur in der Substituierung von fossilen Brennstoffen, sondern eben auch bei der Anpassung und Umsetzung von innovativen Lösungen. Aber wir müssen uns vor Augen führen, und das hat dieser Chart gezeigt mit der Gegenüberstellung der 200 Etajoule aus der Biomasse und den derzeit genutzten 455 Etajoule aus den energetischen Ressourcen. Die Biomasse ist begrenzt und wir brauchen für die Zukunft nachhaltige Lösungen. Wie wollen wir diese begrenzte Biomasse nutzen? Wie wollen wir Zertifikatssysteme aufstellen, um die Nachhaltigkeit dann auch nachzuweisen? Und welche neuen Herausforderungen gibt es oder ergeben sich, wenn eine Circular Economy, also eine Kreislaufwirtschaft, umgesetzt wird? Und nicht zuletzt ist, glaube ich, auch klar geworden, dass die Bioökonomie der Zukunft sehr stark auch auf die Implementierung von regionalen Kriterien setzt, also zum Beispiel eben die speziellen regionalen Strategien je nach Ausstattung mit Biomasse-Ressourcen.
Damit bin ich am Ende angekommen. Muito obrigado. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass ich bei Ihnen den Vortrag halten konnte. Und wenn Sie jetzt oder im Nachgang Fragen haben, Sie sehen hier die Kontaktdaten von mir und auch von Frau Trehn, können Sie sich gern an uns wenden, sodass wir dann auch im Nachgang sicherlich noch die Möglichkeit haben, gewisse Fragestellungen dann mit Ihnen bilateral zu klären. Vielen, vielen herzlichen Dank. Muito obrigado, Sven, pelas suas explanações e explicações. Muito obrigado também. Já falou algumas vezes sobre a questão de monitoramento das métricas, que o próprio Daniel já mencionou. Muito obrigado também pela nos avisar que tem diferentes visões diferentes visões políticas sobre o assunto. Isso aqui, possivelmente, a ciência não vai resolver. Isso aqui vai ser uma questão para a política conciliar diferentes visões. Eu gostaria de chamar agora... Sven, não saia agora, porque se dá tempo, a gente vai te dar ainda uns minutos para dialogar com alguns pontos que vão ser comentados ainda. Eu gostaria de chamar o Alessandro Cruvinel, do MAPA. O Alessandro, ele é coordenador no Departamento de Apoio à Inovação, que nem a Cibele. Já mencionei esse papel da SDI como motor de inovação. E Alessandro também é presidente do Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos. Alessandro, você é uma das cabeças também desse processo de inovação no agro brasileiro. A palavra é sua, você tem 10 minutos. Muito obrigado, Ingo. Muito obrigado, bom dia e boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aqui no diálogo agropolítico Brasil-Alemanha. Como o Ingo colocou muito bem, eu vou falar um pouco sobre um recorte da bioeconomia mais específico dos bioinsumos. Fico muito feliz também, já quero parabenizar também Sven Schaller pela brilhante apresentação e acredito que eu vou poder complementar um pouquinho nesses 10 minutos da nossa fala, trazendo um pouquinho do que vem acontecendo aqui na região, mais especificamente no Brasil, mas falando um pouquinho também do que está acontecendo aqui no Mercosul. Bom, o Programa Nacional de Bioinsumos ele foi lançado no ano passado, muito recente, agora em maio do ano passado, e é uma forma que o governo buscou de organizar uma tendência muito forte que tem acontecido aqui no Brasil, na região, em relação aos insumos biológicos, os fertilizantes, os inseticidas, os fungicidas, todos esses materiais, todos esses produtos que são utilizados na agricultura, na pecuária, na aquicultura. Então, é nesse recorte que a gente vai falar aqui rapidamente para vocês. Eu queria já adiantar também que na região, a Argentina também tem um programa de bioinsumos e que nós estamos em um diálogo aqui no Mercosul para estar no subgrupo de agricultura, o SGT8, tratar de desenvolver um conselho de bioinsumos. Tudo isso eu falo para vocês entenderem como esse assunto está quente, está aquecido aqui na região e como ele é importante. A Europa, naturalmente, já é um grande usuário dos insumos biológicos, né? A Alemanha, especialmente, França, Itália, os outros países também têm utilizado, mas o que acontece no Brasil é que a velocidade de crescimento da utilização está muito grande. E, além disso, claro, por ser um país com uma dimensão muito grande, tudo que se faz aqui no Brasil acaba tendo grandes impactos. Na apresentação do Sven, ele colocou os desafios de sustentabilidade. Eu achei muito interessante aqui no nosso diálogo. Eu vou percorrer os 4 desafios que o Sven colocou e vou falar um pouco de como que os bioinsumos, os insumos biológicos, estão lidando com isso, até para nós termos aí já um exemplo, algum caminho a trilhar e pensar na cooperação, entender um pouco algumas saídas, algumas soluções para esses desafios que o Sven colocou. Ele começa falando
custo de combustíveis fósseis, né? A vantagem de baixo custo dos combustíveis fósseis, uma vantagem estrutural, ele tem razão, mas o que vem acontecendo nos bioinsumos, muito interessante, é que, ao contrário, por uma questão até de diferença de moeda, os custos dos insumos biológicos ficaram mais acessíveis e, além disso, houve também um movimento de maior credibilidade no uso. Qual foi o impacto disso? Qual foi o reflexo disso? A velocidade do crescimento do uso de bioinsumos no Brasil hoje está crescendo a 40% ao ano. Então, na proteção de plantas total, os bioinsumos ainda correspondem a aproximadamente 3 a 4%, mas estamos com uma velocidade de crescimento de 40% ao ano. Isso significa que, em pouco tempo, nós vamos ter em torno de 15 a 20% de todo o uso dos insumos químicos na agricultura brasileira. Eles têm uma tendência, se fizer uma projeção, de serem insumos biológicos. Um outro elemento que também está ajudando é a produção on-farm. A produção on-farm é um evento que tem acontecido aqui na região. A gente não tem observado em outros países com muita força, mas é o próprio produtor desenvolver biofábricas com qualidade, com segurança, com alta tecnologia dentro das suas fazendas, se tornando, então, um produtor dos seus próprios insumos. Isso tem acontecido a uma taxa de crescimento alta. Em 2019, nós tínhamos 750 biofábricas nas fazendas. Esse ano, a previsão já é de termos 3.500 biofábricas dentro das fazendas. Por enquanto, nós estamos falando de fazendas grandes, médias e grandes, aqui no Brasil, fazendas de 1.000 hectares, 20.000 hectares, até 50.000 hectares, onde, naturalmente, o trade-off fica muito vantajoso quando você faz a sua própria produção dos insumos. Um outro tema que ele levantou foi o risco ecológico, né? A questão de segurança, e é interessante que os bioinsumos, eles vêm também, quando nós fazemos o cruzamento com os insumos químicos, eles reduzem esse risco ecológico, o risco ao meio ambiente. É claro que não é zero, mas é muito menor do que uma molécula química, né? E nós tivemos aí um número grande de registros de produtos nos últimos anos. E aí eu já passo para o terceiro item, o terceiro desafio que foi apresentado, a questão de regulatório, monitoramento do uso regulatório. Então, o caso de bioinsumos é interessante porque no Brasil nós também estamos conseguindo trabalhar a parte regulatória para que os insumos biológicos tenham uma rota de registro de produtos aqui no Ministério da Agricultura mais ágil, mais precisa e que consiga dar fluidez a toda a inovação que está acontecendo no Brasil, com a nossa Embrapa, com os outros institutos de ciência e tecnologia. Nós temos hoje 475 produtos já registrados, disponíveis, de baixo risco, e somente no ano passado foram 95 registros. A cada 3 dias, um novo produto de base biológica disponível para a nossa agricultura. Ou seja, inovação muito forte nesse setor, trazendo aí grandes benefícios, né, para a agricultura. Então, no tema regulatório, é o que a gente tem feito, tem trazido bons resultados. E depois, em relação à questão do desenvolvimento econômico versus a biodiversidade, a nossa visão é que os bioinsumos está no DNA, ou seja, na formação do insumo biológico ao recurso genético. Todos os insumos, as bactérias, os fungos que são desenvolvidos, eles vêm da nossa biodiversidade. Então, de certa forma, nós estamos aqui no país trabalhando isso de maneira conjunta, pela conservação dos recursos genéticos também, pela alimentação e agricultura, como a base, né, importante para desenvolver inovação para conseguir ter os insumos biológicos. Então, a biodiversidade, no caso da bioeconomia no recorte de bioinsumos, ela é muito valorizada e a gente precisa, então, como estratégia, proteger essa biodiversidade, nossos bancos de germoplasma, fazer investimento nisso, investir na pesquisa, na coleta desses materiais, na preservação, especialmente ex situ, mas também in situ e on-farm. Mas ex situ é onde a gente tem colocado o nosso maior foco, que a gente sabe que leva em torno de 10 anos para chegar num produto, então essa conservação é um motor muito importante para chegar lá na frente.
Eu já estou finalizando, Ingo, eu trago aí 3 exemplos de produtos. Um produto que foi retirado na biodiversidade da Caatinga, da região mais seca do norte do Brasil, e essa bactéria foi desenvolvida e, com base nela, nós estamos conseguindo trazer resiliência para as lavouras de milho e de soja. Ou seja, a biodiversidade da Caatinga, lá nós coletamos essa bactéria, ela foi desenvolvida um produto que se chama Aura, uma parceria da Embrapa com a empresa privada. Esse produto hoje ele está melhorando as raízes das plantas, aumentando a resiliência. Isso tem uma conexão com a questão de mudanças climáticas e a questão de emissão de carbono também. O segundo produto é o Bioma Phos, um produto que tem um potencial de bilhões de dólares, porque são as bactérias que solubilizam o fósforo que está no solo. E o terceiro produto é o Pastomax. São também 2 bactérias que fixam o nitrogênio nas pastagens, que foi comentada já pelo Daniel Vargas e também pelo Sven, a questão de toda a área de pastagem que nós temos no Brasil, com uma necessidade de melhorar a sua nutrição. Portanto, o Pastomax são 2 bactérias que fixam nitrogênio em gramíneas nas pastagens. A fixação de nitrogênio em leguminosas já é bastante conhecida, mas em gramíneas, agora que estamos numa fase de desenvolvimento importante, com esse novo produto que foi lançado agora, em agosto, e tem um potencial de pelo menos 10 bilhões de dólares de redução de custo nessas passagens. Portanto, nós estamos falando de organismos pequenos, mas com impacto muito grande. Nesse sentido, eu fecho a minha fala dizendo que o Programa Nacional está à disposição, ele tem um conselho estratégico, nós estamos à disposição para falar dessa temática, também de recursos genéticos no futuro, na nossa parceria, pensando numa agricultura de base biológica, regenerativa, intensificada, né, descarbonizante, né, que consiga trazer aí uma agricultura mais sustentável, produtos mais sustentáveis, portanto, trazendo um ganha-ganha para todos, que é o que nós precisamos agora, fazer essa mudança dessa chave. E eu finalizo, então, dizendo que essa mudança já está acontecendo no Brasil, que nós precisamos cada vez mais acelerar e conseguir realmente desenvolver uma agricultura mais sustentável. É isso, muito obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição. Muito bom, muito obrigado, Alessandro. Esqueci de dizer que Alessandro é agrônomo, como eu, e foi gentileza de trazer esse exemplo da Caatinga brasileiro, porque ele sabe que provavelmente que eu conheço bem esse bioma. Eu tenho agora o grande prazer de chamar meu grande xará, Ingo Plöger. É uma grande figura de articulação econômica entre o Brasil e a Alemanha. Eu tenho poucos meses aqui no Brasil, mas eu já percebi que o Ingo Plöger não é apenas parte da diretoria da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, mas também empresário, conselheiro, e está engajado na América Latina e nunca perde a oportunidade de destacar a questão social aqui no Brasil. Além disso, ele publica artigos e é um companheiro. É bom ter você, Ingo, a palavra é sua, 10 minutos. Se for um pouco menos, também não tem problema. Muito obrigado, Ingo. E até eu acho que os elogios são exagerados, porque vem de um amigo. E mostra um pouco como você construiu o diálogo, Ingo. São 2 Ingos, um alemão e um brasileiro. E estamos aqui batalhando pelos mesmos princípios, que haja um diálogo, porque visões diferentes dentro dessas perspectivas são fundamentais que o diálogo construa para o entendimento. Eu queria congratular ao Sven pela sua apresentação. Como debatedor, eu tenho a grande obrigação de ser ponderado, crítico e construtivo. Então, eu parabenizo porque ela foi completa, ela foi muito bem elaborada, ela traz princípios com os quais nós aqui no Brasil comungamos na maior parte dos temas. Temos muita conjugação nesta área da sua visão. Inclusive, o Daniel, com o seu observatório, também colocou uma série de temas
Mas eu queria contribuir, Sven, com uma visão um pouco distinta para uma boa provocação. Na verdade, a gente tem uma grande dificuldade de entender o processo da bioeconomia como economia. E nós, na BAG, começamos um trabalho, juntamente no Diálogo Brasil-Alemanha, de tentar especificar o caminho, a jornada para a bioeconomia, partindo de uma economia que temos, que é não sustentável, baseada em fóssil e em uma economia linear. Então, essa jornada, que ela é muito provocada pelo próprio consumidor, pelas sociedades, ela sai de uma base fóssil, de uma base linear, e aí ela vai para uma base circular, entra numa outra base que poderia ser aquacultura, bioquímicos, ecossistemas e produtos de base animal e vegetal. Então, esta caminhada é importante a gente, uma vez, colocar como se fosse uma dinâmica, como se fosse um filme, que há 30, 40 anos atrás, certamente a economia não sustentável, linear, tinha uma grande predominância. E hoje ela diminui na predominância, embora o PIB dos países tenha aumentado. Nós fizemos um esforço, no caso do Brasil, da América Latina e também da Europa, de quantificar isso de uma maneira mais qualitativa. E chegamos a pontos onde a economia não sustentável, hoje, base fóssil no Brasil, com a economia linear, teria entre 50% e 60% do PIB. E começando com uma economia circular, que é ainda bastante tímida, de 5%, uma cultura que talvez teria 3% a 5%, toda a parte dos bioquímicos energéticos estaria a 5% a 7%, ecossistemas, que são toda a parte de proteções ambientais, recuperação, prevenção e controles, que hoje entram no PIB como serviços não qualificados. Talvez já tenham 5%. E os produtos de base animal e vegetal, 20% a 25%. Então, temos alguma coisa no Brasil entre 40% a 35% na caminhada para a bioeconomia. Por que isso é relevante? Porque isso ajuda aos agentes econômicos, que são empresas ou governos, a entenderem aonde a gente estimula mais e onde a gente estimula menos. Então, aqui entram alguns temas onde, na nossa visão, tendo o Brasil como uma das bases, Mercosul, temos que fazer essa jornada mundialmente, porque o planeta é um só. E as visões particulares, elas dão distorções, e que são distorções muito fortes, aonde nós temos que fazer um esforço conjunto para entender. Então, quando você, por exemplo, coloca na parte da energia, dos 200 hecajoules, é perfeito, pela visão europeia. Nós, na visão tropical, na visão sul-americana, temos visões diferenciadas em relação a isso. A nossa participação é muito maior do que isso, até pelas cogerações que temos, pela parte climática que isso nos favorece. Então, você colocou com toda razão que há um conflito estrutural na Europa do land use. Está correto. Porque quanto mais você coloca em bioenergéticos, você, na Europa, terá que reduzir alguma coisa. Ou na parte de alimentos, ou na parte de ração, ou na parte de bioquímicos, partindo da parte agricultura. Isso não ocorre nos Estados Unidos, isso não ocorre no Brasil, na Argentina, isso não ocorre na Austrália, não ocorre na China, onde os mercados são abertos. E nós temos uma preocupação com essa visão, Sven, porque pelo Green Deal, onde a Europa se comprometeu, nós vemos uma visão de que o caminho para a bioeconomia não prevê uma Europa aberta. Não tem nenhuma menção de que 2030, 2050, nós podemos estar operando de uma maneira conjunta melhor. E isso vai trazer distorções gigantescas no comércio internacional e vai trazer distorções também da carga das sociedades que acreditam que estão fazendo um bem para o planeta. Vou dar um exemplo. E o Alessandro falou bem sobre isso na parte etanol. A discussão hoje do campo ao pneu
ele passa por toda uma tecnologia que aqui no Brasil foi desenvolvida por muitas empresas, inclusive várias alemãs. E hoje nós temos, já rodando no Brasil, híbridos flex, que tem uma emissão na ordem de 48 gramas por quilômetro rodado. Na Europa, o elétrico, medido well to wheel, quer dizer, da fonte até o pneu, estão nessa ordem. Então, na nossa concepção, para o bem da humanidade, os dois conceitos são bons, porque reduziram muito. Nós, no Brasil, acreditamos que vamos ter muitas opções. Vamos ter elétrico, vamos ter o flex fuel, vamos ter outras. A Europa se restringe a só ter o elétrico. Então, impede a importação de etanol para esses fins, e aí vem uma argumentação que, para a nossa visão, é difícil, dizer, não, mas o etanol, para nós, ele tem um elemento de desmatamento e tem um elemento de retirada de alimentos do prato do mais pobre, o que não necessariamente é verdade. É mais ou menos dizer que se a França aumentar a sua plantação de vinhos, vai atingir a tundra da Rússia. Não tem conexões. Mas são visões, e essas visões elas têm que ser compartilhadas antes que se tornem leis. Pessoalmente, estou muito preocupado com algumas decisões que estão saindo na União Europeia agora, esses dias, que não vão atingir o Brasil de uma maneira exagerada, que é o caso da importação de produtos em função do desmatamento. Eu acho até que está correto. O que me preocupa é a maneira como vão certificar lá na frente, porque isso não está negociado entre nós. As maiores empresas exportadoras do Mercosul não têm esse problema. Então, isso não atinge 94%, 95% das nossas exportações. E que atinja 4%, 5% com razão. Agora, quais serão os critérios que vão ser utilizados para isso acontecer? A despeito disto, o que vai ocorrer daqui a 5, 10 anos? Outros continentes ou países vão ter reações iguais. Quer dizer, será que o Mercosul ou Estados Unidos, outros, não vão começar a colocar outro tipo de barreiras em função da bioeconomia ou em função da parte climática, que pelo lado deles pode ter uma razão de ser, mas não existe um consenso global. A nossa preocupação é exatamente isso. Nós precisamos conversar muito mais, nós precisamos trazer esse entendimento à mesa, porque temos muito mais a contribuir uns com os outros. Eu acho que os exemplos que o Alessandro também deu pela biogenética, em muitos países existem resistências a isso pela falta de entendimento, né? Então, precisamos explicar, precisamos comunicar, porque a sociedade quer um planeta melhor, quer uma redução de temperatura. E logo no início, você também colocou dentro de um gráfico muito bem posicionado que tudo começa com a vida natural, com a fotossíntese. Nós temos 2/3 do nosso território que exerce fotossíntese e que é um processo endotérmico, reduz a temperatura. Essa redução de temperatura é o que todos nós queremos. O Daniel comentou dos nossos ativos. Temos que conversar sobre nossos ativos. E, por fim, a questão da alimentação é um tema de maior importância mundialmente. Hoje nós temos 800 milhões de pessoas em estado de fome. Isso nós, humanos, não podemos aceitar, nem no lado da Europa, nem no lado do Brasil. Então, temos que fazer trabalhos no diálogo e na compreensão de colocar algumas visões à frente para termos entendimentos. Obrigado, Ingo. Ingo, muito obrigado. Como eu avisei, você nunca esqueça a questão social. Muito obrigado por essa visão bem holística e bem interessante e possivelmente controversa com alguns aspectos. Tem umas perguntas, por exemplo, do Ricardo Vargas, sobre a questão do grande e pequeno e tal. Isso aqui, Ricardo, a gente vai tratar certamente em outros eventos, porque é de fato uma questão muito relevante neste diálogo agropolítico. Antes de entregar a palavra para
minha colega Cibele, eu queria chamar a Luciana Villanova, da Coalizão Brasil. Ela é co-líder da força-tarefa da bioeconomia na coalizão, que é, de fato, uma aliança nova. Não tão nova, mas é uma aliança muito interessante de mais de 300 organizações, empresas, bancos e renomados ONGs que defendem o meio ambiente rural no Amazonas, mas não apenas no Amazonas. Luciana, muito prazer ter você a bordo. A palavra é sua. Se você conseguir falar em menos de 10 minutos, eu agradeço. E para todos os outros, eu peço para um pouco mais de paciência para ficar aqui assistindo, porque aí vai ter ainda a palavra da Cibele, que vai representar a questão política, agropolítica do lado brasileiro. Luciana, você tem a palavra. Obrigada, Ingo. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a coalizão. Como trouxe o Ingo, é uma coalizão recente, nova, tem pouco mais de 6 anos, e que congrega aí uma série de entidades do agronegócio, ambientalistas, academia, setor financeiro, empresários do setor industrial, setor de serviços e do próprio agronegócio, que tentam dialogar no Brasil, movidos muito por essa necessidade que nós temos de conciliação dessa riqueza de biodiversidade, produção, uso da terra e conservação. Então, acho que é uma força-tarefa de vários grupos dentro da coalizão, dialogando nesses últimos anos. Aí são mais de 90 posicionamentos e 25 estudos que a coalizão tem colocado no mercado para construir, junto a entidades do governo e a uma série de outros setores da economia, como implementar esses compromissos do país, contribuir no debate nacional, políticas públicas. Então, contem com a coalizão para que a gente participe dessa construção conjunta. É um prazer estar aqui representando a coalizão com vocês. Eu estou dentro de um grupo, a Força Tarefa de Bioeconomia, que começou com uma missão de construir, desde o ano passado, qual que era a nossa visão de futuro e posicionamento da coalizão sobre bioeconomia. E aí eu vou fazer já uns paralelos para ser mais rápido, junto ao que foi falado aqui, até aqui, totalmente coerente e totalmente muito conectado ao que a coalizão lançou agora em setembro sobre esse posicionamento público sobre a bioeconomia. Um dos maiores desafios para nós foi justamente entender e perceber o quanto a bioeconomia no Brasil ainda se discute de uma forma fragmentada, então esse posicionamento veio para unir várias vozes, vários setores. E uma das formas que a gente acredita nesse sentido é que sim, a bioeconomia pode ser o vetor de transformação do país para os próximos anos. Né? Ela está sendo discutida mundialmente nos últimos 20 anos, mas principalmente nos últimos 10, como um novo vetor de uma economia de substituir produtos de origem petrolífera por produtos de origem vegetal e natural. Mas, nos últimos anos, cada vez mais se integra uma visão bioecológica, né, de conservação. A gente sabe o quanto a biodiversidade e a conservação das florestas, dos biomas, e conciliado à produção agrícola, a produção de alimentos é fundamental no mundo. Hoje, mais de 50% do PIB mundial, por volta de 52% do PIB mundial, depende da conservação de florestas, depende da conservação de biodiversidade, e boa parte desse PIB está atrelado à produção de alimentos. Então, a gente tem aqui no país um diferencial gigantesco de biomas e riquezas naturais, conciliado a uma riqueza histórica de produção de bioeconomia, que vem na nossa produção de biocombustíveis, como já foi falado, de bioprodutos derivados de celulose, de madeira, derivados de medicamentos e até o nosso grande campo de vacinas, né? Quando a gente olha a nossa produção de vacinas, o Brasil é um campeão na área de produção de vacinas, bioinsumos, como foi falado aqui pelo Alessandro, biofertilizantes, e as cadeias da sociobiodiversidade, como foi trazido, ainda pequeno, com uma série de desafios, mas precisam crescer no país e tomar uma dimensão verdadeira e que traga conservação e inclusão social. Então, um pouco isso que a coalizão trouxe. Nesse sentido da coalizão, nessa visão bioecológica, a gente concorda também que não existe uma única rota. Pelo contrário, o que precisa existir é uma conciliação de várias rotas, né? A rota da produção de bioinsumos, da bioeconomia circular, do uso e reuso de insumos, dessa inteligência e eficiência no uso de recursos, mas trazer essa visão, além da biomassa, da biotecnologia e biomimética, uma visão de que os serviços ecossistêmicos que os biomas brasileiros podem prover precisam ser
devidamente valorados e dimensionados, incluídos na economia. Então, o regime de chuvas, o regime de águas, o regime o estoque de carbono. Então, isso é uma nova economia dentro do contexto da bioeconomia. E que a biodiversidade ela tem um papel fundamental no fornecimento de recursos genéticos, como todos falaram aqui, para gerar novas tecnologias. Então, nesta visão, e aí, somado a isso, a nossa visão socioecológica, né? O Brasil tem uma riqueza enorme de produtores rurais, de populações tradicionais e povos indígenas, de comunidades rurais e comunidades tradicionais que estão próximos a esses biomas e têm conhecimentos históricos ali que precisam ser valorizados e transformados e que podem voltar para essas comunidades como riqueza de desenvolvimento regional. Então, a grande escala precisa ser combinada à pequena escala ao valor de produção local. Então, esse é o nosso desafio. Para isso, na coalizão, nós fechamos 3 grandes rotas prioritárias, são, na verdade, 9 grandes ações, divididas praticamente em discussão de políticas públicas, apoio à consolidação de mercados, criação e sistematização de dados e informações, e o quarto, neste olhar importante de valorização social e fomento à inovação científica ligada à valorização social do conhecimento tradicional. Então, nessas 4 grandes linhas temáticas, nós escolhemos 3 para começar a trabalhar e articular com o governo, com o setor privado, com instituições, com outras instituições, aqui como a gente está conversando aqui nessa coalizão entre Brasil e Alemanha. Primeira coisa seria uma coordenação integrada de uma política nacional de bioeconomia e a construção desse Programa Nacional de Bioeconomia. O outro seria fomentar a institucionalização de dados no país, né? Como foi falado aqui, a gente não consegue dialogar com dados internacionais. A gente fez um estudo recente, modelo no estado do Pará, e a gente percebeu a dificuldade de sistematizar dados em bioeconomia. Então, a gente precisa integrar dados no país, ter uma inteligência por trás da sistematização de dados. E o terceiro ponto, que a gente quer cada vez mais trabalhar em conjunto com todos, é a identificação dos polos regionais de bioeconomia e o fomento à ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, ao setor produtivo se unir a essa pesquisa e transformar isso em pesquisa aplicada, em inovação para o país. Como o doutor Sven e a Daniela trouxeram, nos 4 vetores de custo, risco estratégico, regulatório, desenvolvimento econômico, conciliado ao uso da terra, a inovação tecnológica vai trazer o salto para que a gente possa utilizar melhor os recursos e fazer a transformação que é necessária. Então, assim, por causa do tempo, vou finalizar, mas eu queria dizer que a gente coloca aqui a coalizão à disposição de trabalhar com vocês nesse caminho. Eu terminei aqui, eu estou Daniel, aqui da Fundação Getúlio Vargas, eu terminei meu mestrado em bioeconomia ano passado na FGV também, e eu acho que a gente tem uma dimensão para o país gigantesca, e essa identidade, que a coalizão mais quer pleitear junto a todas as entidades, é que essa identidade brasileira, a vocação brasileira, consiga ser incluída nessa política nacional, nesse programa nacional, e que a gente possa juntos construir essa bioeconomia e esse vetor de transformação para o país. A gente não pode ficar para trás dessa vez. A nova tecnologia será bioeconômica e a gente tem que deixar de ser um fornecedor de matéria-prima primária para, de fato, trazer transformação para o país. Só um exemplo para finalizar, um estudo recente da Universidade de Nova York mostrou que a economia, mesmo básica, sustentável da floresta amazônica hoje, do bioma amazônico, representa só 0,2% numa economia mundial já de circulação de mercadorias. Imaginem aquela potencial dos diferentes biomas brasileiros conciliando sistemas agroecológicos no país, né? Então, é isso que eu queria finalizar e agradecer o convite mais uma vez e colocar a coalizão à disposição para trabalhar com todos os grupos aqui, conforme falamos. Muito obrigado, Luciana, valeu. A Política Nacional de Bioeconomia é um assunto para o futuro aqui. Gostaria de pedir perdão para o Sven, por motivo de tempo, não vamos encerrar agora essa fase de debate. E ainda gostaria de dizer que Daniel Vargas está aqui, espero que não tenha perdido o voo, mas agora é momento de dar a palavra para a Cibele Andrade, da STI do MAPA, para as suas considerações finais. Perfeito, Ingo. Muito obrigada a todos. Atendendo a um pedido, sem mais delongas, aí do Eric Schneider, do Ministério da Agricultura alemão,
Eu vou fazer um panorama rápido da nossa abordagem aqui, mais macro, sobre bioeconomia, principalmente sobre a perspectiva de inovação. E eu lembro a todos que é uma abordagem em construção, né? E a parceria aqui com o Ministério da Agricultura alemão, com o Diagro Agropolítico, ela vai ser fundamental para a gente, né, amadurecer esses conceitos, especialmente depois de assistir a apresentação do Sven, né, pelo que eu parabenizo o estudo, né, acho que vai contribuir muito com a evolução do conceito que a gente está construindo. E o Ingo da BAG também mencionou questões assim que são fundamentais, né? Seja um conceito para a gente trabalhar em termos de bioinsumos, né, no Mercosul, em termos de um posicionamento mais América Latina, que é importante, e também falar de segurança alimentar, que é fundamental. A Luciana também tocou nesse ponto. E nesse ponto específico de segurança alimentar, falamos de um posicionamento América Latina, num contexto aí mais global, eu lembro também do desafio que o Daniel Vargas muito bem colocou, né, da biodiversidade. E um dado que é sempre bom a gente lembrar, e a gente comenta bastante aqui, é de que 66%, né, ou seja, quase 70% dos alimentos que a gente consome no mundo, em termos das espécies vegetais, dependem de apenas 9 espécies. Então, a nossa base alimentar é muito estreita, né? Então, a gente precisa pensar na biodiversidade também como fonte de forma sustentável e inovadora, até mesmo para ampliar a nossa base alimentar e provocar aí segurança alimentar num contexto que também compreende, né, bioeconomia. E eu também queria fazer uma referência, pessoal, Luciano, da Coalizão, muito bom conhecer, eu acho que a área de inovação aqui do Ministério da Agricultura precisa se aproximar. Concordo que a gente acaba atuando de forma fragmentada em bioeconomia, como foi muito bem colocado, mas eu acredito que o trabalho da coalizão, dessa força-tarefa, ela pode ajudar a gente a consolidar principalmente o recorte agro, né? Eu tenho falado aqui de agrobioeconomia. Então, vai ser muito importante a gente, né, se aproximar, trazer o conceito aí dos serviços ecossistêmicos, como a Luciana também mencionou, que são fundamentais num conceito que também está emergindo em bioeconomia, que é a agricultura regenerativa, né? A agricultura aí que captura carbono, que regenera o solo, que pode, né, tratar da questão das pastagens degradadas e lá na ponta, né, cuidar do clima. E eu também queria fazer uma referência aqui nas considerações finais ao que o Alessandro colocou como presidente, né, do Conselho Estratégico do nosso Programa Nacional de Bioinsumos. O crescimento desse mercado de biológicos aí na casa de 40% ao ano, eles superem muito aquilo que a gente pensava, aquilo que os estudos, né, estavam estimando como crescimento. E um outro dado que eu queria deixar aqui para vocês terem uma ideia do tamanho disso, né, o Brasil é um grande exportador, produtor de soja, um dos maiores do mundo, e pensem que até o ano que vem, metade de toda a plantação de soja no Brasil vai ter utilizado, pelo menos uma vez, algum tipo de insumo biológico. Isso é um dado, né, assim, muito relevante, porque mostra que a agricultura brasileira está usando um insumo que é, né, digamos, naturalmente regenerador daquele ambiente, do solo, da planta, é um insumo absolutamente sustentável, e veja que metade, né, até a nossa próxima safra aqui, de 2022, metade da área plantada de soja vai ter empregado algum tipo de insumo biológico. Então, a gente vê que não é mais uma tendência, é uma realidade, né, que confirma o caminho para a sustentabilidade da nossa agricultura. E eu gosto de repisar que a agricultura captura carbono. E o nosso desafio, como o Daniel Vargas, o Ingo, muitos já colocaram aqui, é tangibilizar isso, para consolidar a agricultura como solução, né? E não como parte do problema, mas como parte aí da solução no contexto climático, no contexto da COP. Eu ia até, o pessoal está comentando aqui, não precisa colocar a apresentação, não, porque aí eu sigo na fala, acho que é suficiente para fazer esse wrap-up dessa discussão e colocar alguns pontos. E nesse contexto, pessoal, como o Daniel Vargas está aí, espero também que não tenha perdido o voo, ele esteve com o nosso secretário de inovação, Fernando Camargo, na COP, e o Fernando já nos trouxe aqui que o desafio é tão grande quanto a oportunidade, ambos são enormes, mas a gente tem uma oportunidade tremenda de consolidar o agro como solução nesse contexto da bioeconomia, nesse contexto do desafio climático que a COP trouxe aí para o mundo, né? Não só para o Brasil. E a gente pode aqui unir esforços com a Alemanha e com vários outros parceiros que a gente precisa para chegar lá, para de fato alcançar o que a gente almeja e os compromissos que foram firmados na COP.
E tratando de bioeconomia, pessoal, eu gosto de mencionar também que em inovação, a bioeconomia ou a agrobioeconomia tropical é um dos nossos 5 eixos de atuação em inovação agropecuária aqui no nosso Ministério da Agricultura. Para vocês terem uma ideia, né, além de bioeconomia, os outros eixos são a inovação aberta, trabalhar absolutamente, né, em parceria, a sustentabilidade, a gente tem uma agenda de descarbonização muito forte nas cadeias produtivas. Temos também o eixo de food tech, que está preocupado com segurança alimentar, com alimentos do futuro, com novos ingredientes, com proteínas alternativas, que também toca a bioeconomia transversal. E o 5º eixo, pessoal, é o eixo da agricultura digital. O Daniel Vargas também mencionou aí a digitalização, os traders digitais. A agricultura digital ela pode ajudar a gente a tangibilizar essa bioeconomia, essa sustentabilidade, a ponto da gente começar a falar de uma bioeconomia de precisão, de uma forma bastante aí abrangente. E resumindo o que a gente entende aí por bioeconomia, entrando mais a fundo, a gente percebe aqui no Ministério da Agricultura que essa agrobioeconomia tropical que a gente vem desenhando, ela se fundamenta aqui em 5 pilares, né? A gente está falando de carbono, de agricultura de base biológica, como o Alessandro nos mostrou também, de biotecnologias, que inclui toda a questão de reaproveitamento, como mostrado pelo Sven no estudo da Alemanha, os recursos genéticos como insumo para a inovação, né? A gente tem uma agenda aqui muito focada também na questão da conservação dos bancos de germoplasma, de evitar a erosão genética no contexto da biodiversidade. Então, a agenda de recursos genéticos para alimentação e agricultura também compõe, e toda a parte de digitalização, de agricultura digital dando suporte. Então, a gente entende aí que carbono, agricultura de base biológica, as biotecnologias, os recursos genéticos e a digitalização compõem um arcabouço dessa agrobioeconomia dentro do qual a gente precisa navegar e encontrar aí soluções. E aqui no Ministério da Agricultura, além da questão dos bioinsumos, a gente atua aí no Plano ABC, que tem metas ousadas, né, de mitigação de emissão de gases de efeito estufa, uma solução na questão do crédito, que também foi um problema colocado. O Ministério da Agricultura tem um plano safra, que tem um recorte de bioeconomia para dar crédito para os produtores que querem, né, desenvolver e aplicar em suas propriedades, né, tecnologias que sejam de fato sustentáveis. Então, existe crédito para que eles possam fazer isso a custos extremamente competitivos. E a gente tem várias outras ações, né? E no contexto de bioinsumos, inclusive, não apenas a questão de levar para o Mercosul, para um diálogo América Latina, a gente precisa lembrar que o bioinsumo ele digamos, uma bandeira de independência em relação aos fertilizantes, aos agroquímicos. Então, a gente acredita muito e tem vários, né, desdobramentos, inclusive focados em capacitação para os produtores rurais aprenderem a utilizar, até mesmo a produzir para o consumo próprio aquele bioinsumo. Então, pessoal, a gente tem uma agenda assim, bastante variada no contexto de inovação agropecuária, né? A bioeconomia se centra muito nesses eixos que eu comentei, gosto de revisar, o carbono, a própria questão dos recursos genéticos, né? A questão da agricultura de base biológica, a digitalização, e a gente espera, não apenas com essa parceria, né? Incluindo todos, né? Todos que aqui comentaram, o pessoal da FGV, o pessoal da ABAG, né? Todos os entes que fazem parte do Conselho Estratégico do Bioinsumos, que não é só o Ministério da Agricultura, a gente tem lá o pessoal de regulatório, o pessoal da Anvisa, o pessoal da sociedade civil, incluindo participação de representantes dos orgânicos. Então, a gente tem uma agenda absolutamente, né, aberta, construída em sinergia com vários parceiros, e eu espero continuar contando com todos vocês para que a gente avance aí na nossa agrobioeconomia tropical, em parceria, né, com a Alemanha, em parceria com vários países, para que a gente, né, não apenas garanta a questão do clima, mas tenhamos também segurança alimentar, soberania alimentar para o mundo. Então, agradeço muito, né, a participação de todos, espero ter dado esse panorama breve, e a gente fica aqui à disposição no Ministério da Agricultura para seguir esse diálogo e os outros que se fizerem necessários. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Ingo. Bom, com isso, muito obrigado, Cibele, excelente. A gente pode encerrar esse evento, esse primeiro evento do Diálogo Agropolítico desta forma. Queria destacar, ou talvez uma última frase, eu agradeço todos os palestrantes, todos os debatedores,
pela precisão e também pela generosidade de um se referindo ao outro. Então, esse primeiro exemplo é um excelente exemplo de diálogo, de fato, de verdade, como a gente pretende ver e repetir daqui para frente. Muito obrigado. Encerramos o evento. Agradeço.